Olá, bem-vindos a mais um episódio do Recidades Cast. Hoje nós iremos abordar um tema que é essencial para a administração pública municipal. Nós iremos falar sobre educação. Do planejamento à sala de aula, como ter uma educação pública de resultados. Nós iremos falar sobre o futuro dos municípios. Não há desenvolvimento local sem uma educação pública forte, capaz de formar cidadãos críticos e preparar novas gerações para os desafios do nosso tempo. Investir em educação é o investimento mais inteligente que uma gestão pode fazer. E para me ajudar a mediar o assunto de hoje, eu vou convidar a nossa especialista em políticas públicas. Ela que é advogada da União, professora e pesquisadora da FGV, e que hoje vai trazer conosco um colega aí da Fundação Getúlio Vargas para estar adentrando um pouco mais no assunto. Ela também é especialista em políticas públicas e tem mais de uma década de atuação junto ao governo federal e Congresso Nacional. Doutora Michele Pilon, bem-vinda. Obrigada, Juliane, muito obrigada. Mais essa live sobre um tema maravilhoso que é a política pública de educação e suas formas de financiamento nos municípios, né? Um tema super importante, né? Que os prefeitos, vereadores, secretários de educação estão sempre aqui em Brasília tentando fazer as melhores captações para os melhores projetos. Doutora Michele, você que eu acredito que é uma das maiores especialistas que nós temos no Recidades de implantação de políticas públicas, se não a maior do nosso time todo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, só para uma questão de conscientização dos nossos gestores, a importância do gestor implantar uma política pública de qualidade. A política pública é a base do município. Sem política pública não tem governo, não tem gestão. Então, a política pública ela nasce com o planejamento, do planejamento os projetos que teremos, dos projetos as formas de financiamento para a execução e dali a comunicação governamental. Então, o ciclo de políticas públicas é a base de todo o governo. E aí eu vou aproveitar o teu gancho para falar que todo esse ciclo, eles podem vir aqui no Recidades e conhecer a fundo. Essa é uma oportunidade ímpar para você, prefeito, secretário, vereador e técnico municipalista que está nos acompanhando. E agora, para a gente dar continuidade, adentrar um pouco mais a fundo sobre o tema, eu vou estar convidando o nosso professor Leonardo Rezende, ele que também é do time da FGV. É mestre em Educação e Políticas Públicas e Sistemas Educacionais pela UNB, especialista em políticas públicas de educação com ênfase em monitoramento e avaliação pela ENAP. Ele já trabalhou quase 20 anos junto a diversos ministérios de desenvolvimento social, Ministério da Educação, FNDE. Então, ele conhece os dois lados da moeda, como que é o pensamento do governo na implantação de uma política pública e também consegue sentir a dor do gestor local sobre a importância de se ter uma política pública de educação eficiente. Bem-vindo, professor. Bem-vindo, Leonardo, professor Leonardo. Muito obrigado, Michele, muito obrigado, Juliana. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado à nossa audiência aí. Boa tarde a todos e a todas aí que estão nos assistindo. Boa tarde. Léo, uma pergunta importante aqui para nós começarmos nosso debate já, como é que se diz, no núcleo central. Quais são as fontes de financiamento da educação municipal, as mais utilizadas? Então, para a gente falar de educação, é um universo bastante grande, né? São muitas questões que estão envolvidas. Mas é importante falar exatamente sobre o financiamento, porque é o nosso principal insumo, né? Para que a gente possa contratar professores, manter as escolas funcionando, manter todos os funcionários, enfim. Então, hoje, para a gente falar de educação, é importante mencionar, é importante que os gestores tenham em mente que o recurso da educação ele é um recurso que é vinculado. Ou seja, parte dos impostos arrecadados são destinados, já vinculados para a educação, tanto no governo federal, nos estados e nos municípios, tá? E o principal mecanismo mesmo para a gente falar de financiamento da educação é o Fundeb, que é nada mais, nada menos que um nome grandão, que é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação,
que é um fundo contábil, mas que tem recursos dos estados, dos municípios e complementações da União. Esse talvez seja o principal e o mais importante. Ele roda de forma automática, então os recursos vão caindo automaticamente na conta dos municípios para a gente fazer as execuções, ok? Mas também é importante salientar que dentro do Fundeb tem uma parte que é totalmente automática, ou seja, já é calculado, é como se fosse um cálculo bancário com base no número de matrículas, com base na arrecadação de impostos, e a legislação já traz todos os parâmetros. O FNDE roda isso, executa, e os recursos vão caindo automaticamente na conta dos municípios e dos estados, né? Mas também tem, dentro do Fundeb, agora do novo Fundeb, uma variável aí, uma forma de transferir, que é o VAR. Depois a gente pode falar um pouco mais com calma, que neste caso aí depende da atuação dos gestores, de melhorar a sua rede, reduzir as desigualdades, ok? Mas uma outra forma muito comum é a gente falar um pouco das transferências que são automáticas, ou seja, o FNDE tem programas, né? Não o FNDE, o governo federal tem programas que são operacionalizados por meio do FNDE, que fazem transferências automáticas, já com critérios também estabelecidos. Por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. Esse é muito famoso, mas já é também a transferência com base na quantidade de alunos, no valor estabelecido por aluno, por dia, letivo, né? O PNAT é outro deles, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar. Veja, não é o programa do ônibus, é o programa que financia o transporte escolar, tá? Ou seja, a manutenção do transporte. E o PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, tá? O PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, também que já repassa recursos automaticamente, de acordo com critérios pré-estabelecidos, diretamente para as escolas. Mas tem um tipo de financiamento que é super importante, que você que é gestor, servidor das secretarias aí, municipais de educação, gestora, prefeita, é importante que vocês saibam que são as transferências que elas são, não são automáticas, são transferências voluntárias, ou seja, são aqueles recursos repassados via PAR, ou seja, que o município tem que apresentar uma solicitação para o governo federal, e o governo federal vai analisar e vai repassar recursos, seja para comprar um ônibus, para construir uma escola. Então, são esses recursos que são super importantes. O Fundeb tem uma característica de ser mais automática, PNAE, PNAD, PDDE tem uma característica de ser mais automática, mas nesse caso aqui não. Depende muito da solicitação dos entes federados para que o FNDE possa, a partir disso, analisar, agir e fazer o financiamento, e depois a parte de prestação de contas. Então, com essas três principais fontes de financiamento, a gente tem a educação básica, pública, aquela que está de responsabilidade do município, funcionando e financiada. Basicamente, é por aí que a gente começa a trabalhar a parte de financiamento da educação. Excelente, Léo. E agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o PAR. Houve muitas mudanças no PAR, e também gostaria, já que a gente está falando de recursos, que é um tema aí que os nossos gestores adoram e precisam, porque as demandas no município são muitas, eu gostaria que tu também falasse sobre as transferências voluntárias. Bem, as transferências voluntárias, elas têm uma característica, como o próprio nome diz, né? Esse é um nome que não é só da educação. Transferências voluntárias existem em outros órgãos, em outras instituições. Mas é basicamente o seguinte, o governo federal, neste caso, ele vai repassar recurso para os entes federados, né, para execução de alguma coisa naquela área que é o escopo. Nesse caso, a gente está falando de educação. Então, a gente vai estar falando de compra de ônibus, de compra de equipamentos, ar-condicionados, mobiliários, construção de creche, construção de escola urbana, escola rural. Então, esse é o caminho principal, né? O município pode ter recursos próprios, mas ele pode querer acessar recursos. E ao querer acessar esses recursos, ele tem que entrar no plano de ações articuladas, tá? Então, essa palavrinha é muito importante. Eu, durante muitos anos, trabalhei no MEC, no FNDE, atuando e recebendo prefeitos, prefeitas, vereadores e orientando como trabalhar essa questão do PAR. E o nome correto do PAR é Plano de Ações Articuladas, mas eu brincava que era a porta aberta do MEC e do FNDE para fazer as solicitações desses recursos. Só que não é um mero local
Veja, em que você solicita recurso, você manda um ofício. Não, o plano de ações, ele exige um planejamento, ele exige que você faça todo o planejamento da sua política, né? Então, está aberto aí o novo ciclo do PAR, eu acho que é o 5º PAR, se eu não me engano. Então, ele tem uma vigência de 4 anos, né? Então, ele começou muitos anos atrás e agora já está no 5º ciclo. Então, é isso. Você precisa fazer um planejamento da sua rede. Não basta simplesmente pedir um ônibus. Mas por que você está pedindo um ônibus, né? Qual é o seu contexto? É de substituição de um ônibus? Ou é porque a sua rede ampliou? Ou é porque a sua rede de atendimento rural ampliou? Então, é super importante que tenha um planejamento. Feito esse planejamento, o FNDE vai abrir a possibilidade de você solicitar o que tiver disponível, né? O que o FNDE preparar. Às vezes vai ser mobiliário, já teve casos com ar-condicionado, é muito comum também ter os ônibus do caminho da escola, então aqueles ônibus amarelinhos que tem muitas prefeituras, acho que quase todas as prefeituras do Brasil já receberam o ônibus. Algumas prefeituras recebem até barco, já receberam barco para fazer o transporte dos alunos, mas o que eu quero dizer? É por dentro do plano de ações articuladas. Esse plano de ações articuladas está onde? O PAR está onde? Dentro do CIMEC, que é um sistema do MEC, que é um sistema integrado de orçamento e finanças do MEC, ok? Então, é super importante, eu também falava muito para os prefeitos, para os secretários, olha, se você está aqui e quer fazer uma educação de qualidade, precisa arrecadar recursos para o seu município, para melhorar a qualidade, para oferecer serviços para a sua população, você tem que saber o que é o PAR. Você tem que perguntar para o seu secretário, para a sua secretária de educação, o que é o PAR, se o PAR está aberto, o que pode pedir no PAR. Tá? Então, essas 3 letrinhas, PAR, são super importantes. O secretário ou a secretária de educação tem que estar com essas 3 letrinhas, com essa sigla na ponta da língua. PAR. É ali que vão ser feitas as solicitações, que vão ser analisadas, que vão ser aprovadas, que vai ser feito o termo de compromisso para repassar esse recurso. Se você conseguir, provavelmente vai conseguir, e depois é ali mesmo que também vai ser aberto para fazer a prestação de contas, tá? Então, CIMEC e PAR são 2 siglas que é super importante para quem tem interesse em receber recursos da educação pública, recursos do MEC e do FNDE. Muito bom. Outros recursos tão importantes é do Fundeb. Como entender o Fundeb, como acessar o Fundeb? Conta mais um pouco desse fundo tão importante para os nossos prefeitos, secretários, vereadores. Então, o Fundeb, ele é um grande fundo. É ali onde circulam bilhões e bilhões e bilhões de reais, né? E aí é importante lembrar que o Fundeb ele teve uma modificação recentemente, né? Então, por isso que a gente chama de novo Fundeb. Para você ter uma ideia, o Fundef começa lá atrás e ele financiava basicamente o ensino fundamental, depois passou a financiar toda a educação básica, ou seja, da infantil até o ensino médio, de 2007, mas ele tinha uma vigência, e a vigência dele era até 2020. E então, a partir de 2020, hoje houve uma grande movimentação e isso passou a ser um fundo permanente. Então, o Fundeb agora é permanente. Mas essa mudança também trouxe algumas novidades, que é a forma de repasse de recursos, tá? Então, a essência do fundo permanece a mesma, continua sendo um fundo, continua sendo com base em receitas vinculadas, continua tendo um valor mínimo, que é super importante. Então, quem é que recebe o recurso adicional da União? São aqueles municípios e aqueles estados que não conseguiram, com suas arrecadações, chegar a um valor mínimo. Aí vem a União e faz o seguinte, complementa para que a gente tenha um valor mínimo por aluno por ano, ok? Então, essa espinha dorsal está mantida. O que tem de novidade? São outras siglazinhas, né? Na educação, a gente tem muitas siglas e a gente tem que ir se acostumando com elas, porque não tem jeito. Que é o valor anual por aluno, que é o básico, é o que já vinha funcionando. Então, é isso. Se você não tem aquele valor por aluno anual estabelecido, o governo federal vem e complementa esse valor, tá? Tem o que é o VAAF, valor, tá? Do aluno final, tá? VAAF, V-A-A-F. Esse é automático, esse não há muito o que fazer. É com base nas suas receitas e com base na quantidade de alunos que você tem algumas ponderações para infantil, para fundamental, para médio, para tempo integral, para educação especial, tem todas essas variantes, mas é automático, de acordo com o que você matricula, com o que você presta de informações no censo, esse indicador vai ser calculado automaticamente
e vai haver ou não a complementação da União, caso seja necessário. Mas tem um outro, que é o VAAT, V-A-A-T, que é o valor anual por aluno total, tá? Por que total? Porque a gente sabe que pode ter outras receitas, né? Tem receitas próprias, tem salário e educação. Então, esse primeiro indicador, VAF, é só com base nos dados do Fundeb, tá? Já o VAAT é com base no total de todas as receitas. Então, tem município que ainda precisa, somando todas as receitas, ainda fica abaixo. Aí vem a União e faz a complementação, ok? Já o VAR, esse é o mais importante para você que está aí, que é gestor, que é gestora municipal, tá? Que esse está vinculado à qualidade, à gestão e resultados educacionais. Então, esse, você tem uma ideia, por meio do VAR, a previsão de 2025 é mais de 5 bilhões de reais e para 2026 é mais de 6 bilhões de reais. Mas ele está condicionado a resultados da sua rede. Então, tem que ser mensurado algumas condicionalidades para que aí sim você consiga se habilitar e acessar o valor desses recursos. Então, tem essa novidade, Michele e Juliana, que é muito importante, tá? Que a gente tenha em mente. Outras coisas não mudaram, a não ser que fortaleceu um pouco mais a educação infantil e também manteve um mínimo de 70% para recursos para remuneração dos profissionais da educação. Ok? Ok, Leonardo. E sobre essas modalidades de VAR, eu gostaria que você falasse qual delas o gestor deve ficar mais atento e por quê? Neste caso, não há dúvida, é o VAR, tá? Como eu disse, o VAAT e o VAAF, eles são automáticos, tá? Então, não há muito que o gestor fazer, é realmente fazer o feijão com arroz dele, fazer as matrículas, oferecer a educação para os seus alunos, né? Preencher o censo escolar, que isso é a rotina do dia a dia. Mas no VAR, ele vai, de certa forma, favorecer aqueles que implementarem algumas medidas. Então, se você é gestor, está querendo receber mais recursos, principalmente para o próximo ano, agora para 2026, você tem que estar atento na melhoria de alguns indicadores, ok? Então, dentro do VAR, ela vai lembrar, nesse caso, ela não é automática, tá? Então, depende do esforço, sim. Esforço em que condicionalidades? Então, vou trazer aqui, por exemplo, 5 condicionalidades que o gestor e a gestora também tem que estar na ponta da língua e também a secretária ou secretário municipal de educação também tem que ter na ponta da língua, tá? Primeiro, a questão de gestão democrática tem que ser com critérios técnicos. O diretor da escola tem que ser escolhido com critérios técnicos, tá? Tem que haver participação, ou seja, votação, né? Por isso que é gestão democrática das escolas, e tem que ser feito um processo seletivo, tem que ser publicado. Não basta declarar, tem que, de fato, mostrar que o município avançou nessas questões da gestão democrática. Também vale lembrar que todas as redes, elas passam por um processo de avaliação, né? Para calcular o IDEB, né? Então, precisa fazer as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB. Então, 80% dos estudantes de cada escola tem que estar nesse processo de avaliação, tá? Então, se tiver menos, você já vai perder essa condicionalidade. Então, tem que ter um processo de mobilização forte para garantir esse mínimo de 80% dos estudantes participando periodicamente dessas avaliações. Um outro critério é a redução das desigualdades educacionais, né? E nesse caso, o que está definido atualmente são as questões socioeconômicas e as questões raciais, tá? Então, nesses exames padronizados, os alunos têm que preencher o questionário por meio de autodeclaração, tá? Isso o INEP administra isso, né, digamos assim, mas os alunos têm que preencher, tem que ter a participação desses alunos, tem que estar respeitada essa questão de proporcionalidade de raça, essa questão das questões socioeconômicas, os quantis certinho, tá? Isso é calculado de forma também automática pelo INEP, o gestor não precisa se preocupar muito com isso, mas ele tem que se preocupar com a mobilização para que tenha esse mínimo de 80%, precisa também se mobilizar para que haja participação de todos esses grupos, quilombolas, pessoas com base na cor da pele, né, e as questões também socioeconômicas, né, das faixas de renda.
Por fim, ainda tem mais 2 critérios, né? Que tem que estabelecer um regime de colaboração entre os estados e municípios, ser formado em legislação, né? Tem que ser informado para o Ministério da Educação. Então, fortalecer esse regime de colaboração e também os referenciais curriculares têm que estar alinhados à Base Nacional Comum Curricular. Com esses 5 critérios bem definidos, respondidos honestamente, bem executados durante o ano e tudo, o município vai estar habilitado para receber esses recursos do VAR. E, nesse caso, os recursos do VAR, eles não têm uma obrigatoriedade de gastar em determinados pontos como os outros. Né? Tem que gastar 15% em educação infantil, tantos por cento. Não tem. Ele é um recurso mais livre. Então, o gestor consegue trabalhar melhor com esses recursos. Léo, muito bom, professor. A gente viu que há uma gama, né, de recursos na área de educação. Muitos secretários de educação ficam até perdidos, ansiosos com a chegada dos recursos para executar a política pública educacional. Na sua consideração, assim, final, né, quer adicionar algum elemento para aquele secretário de educação que vai iniciar o ano que vem o 2º ano de mandato? Quais são aquelas dicas assim, finais, o passo a passo na busca desses recursos em Brasília? Olha, é estar com seus profissionais muito bem capacitados, de tal forma que eles entendam essas sopinha de letrinhas que eu falei aqui para vocês. Principalmente, o que é PAR, tá? Por muitas vezes eu atendi, Michele e Juliana, lá no meu gabinete, quando eu trabalhava no FNDE, no MEC, eu brincava, chegava a brincar com o prefeito, com as prefeitas, né? Olha, se você perguntar para o seu secretário de educação o que é PAR, o que é CIMEC e agora, né, atualmente, o que é VAR, e ele não souber responder, você ou precisa capacitá-lo urgentemente ou precisa trocá-lo. Porque são essas as grandes fontes de recursos adicionais, ou seja, que as pessoas precisam estar cientes, né? Então, o PAR é onde você pede, onde você assina documentos e onde você recebe recursos e onde você presta contas. O CIMEC é o sistema que operacionaliza tudo isso, né? Então, o PAR, ele está dentro de um sistema que é o sistema CIMEC. E o VAR é correr o ano todinho, fazer as mobilizações, fazer a gestão democrática, a eleição de diretores, a seleção de diretores, perfil técnico, tudo isso, essas mudanças, reduzir as desigualdades, tudo isso vai fazer com que o município alcance de forma muito objetiva e clara mais recursos, além daqueles que já são automáticos, digamos assim, né, que são pré-definidos. Então, dito isso, tem que saber muito bem o que é PAR, muito bem o que é CIMEC e entender as condicionalidades do VAR. Com isso, a sua gestão vai conseguir alcançar mais recursos da educação, vai conseguir melhorar a qualidade, melhorar a remuneração de profissionais, melhorar a infraestrutura, oferecer serviço de melhor qualidade. Mas, para isso, é importante lembrar também que as prefeituras, muitas vezes, vão encontrar dificuldade em encontrar pessoas que se dediquem a isso. Então, é importante também aquela dica de ouro ali para o final, que você invista em capacitação, treinamento desses profissionais dentro da sua própria rede municipal, né, para que você tenha gente qualificada para estar todo dia ali olhando o CIMEC, atento às informações, que realmente se dedique a entender essas formas de financiamento federal, que foi o que a gente tratou aqui hoje na nossa conversa. Muito bom. Explicações maravilhosas, detalhadas, né, de como se organizar e se planejar para fazer uma gestão educacional com esses recursos. Perfeito o bate-papo de hoje, né? Perfeito. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês. É impressionante a facilidade com que tu conduz o tema, né? Isso mostra o tamanho do conhecimento que tu tem. É impressionante. Eu tenho certeza que vai agregar muito aí no time do Recidades, em especial aos gestores, técnicos municipalistas, prefeitos, vereadores, que vierem participar conosco e vão ter a oportunidade aí de estar cursando essa temática contigo, né? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, doutora Michele. Obrigada, esse episódio maravilhoso de recursos. Professor Leonardo, muito obrigada pela nosso podcast de hoje, nossa live aula. Com certeza vamos fazer outros podcasts relacionados aos indicadores e a nossa gestão de educação básica.
Nossa, que orgulho para o Recidades, que time forte, né, nessa tela. A gente tem aqui 2 representantes da FGV, uma especialista em políticas públicas, advogada da União, professor Leonardo também da FGV e da área específica de educação. Esse é o time que os municípios que forem fazer parte do Recidade vão encontrar aqui conosco. A facilidade com que o Leonardo conduz a temática só mostra o tamanho do conhecimento que ele tem. E hoje foi apenas assim um momento para vocês ficarem com um gostinho de quero mais. Vem muita coisa por aí. Gostaria de agradecer ao nosso time, agradecer vocês que estão nos acompanhando nas nossas redes. E a mensagem de hoje é muito clara. A educação municipal é o alicerce para qualquer cidade que quer crescer com justiça e oportunidades. Quando o poder público coloca a educação no centro da gestão, o progresso deixa de ser promessa e se torna uma grande realidade. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade e vem para o Recidades.